Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante do estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica. Inclusive, vamos encerrar a revista hoje com a 13ª lição, que fala sobre a cidade celestial. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor, teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. E nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, orientação, até mesmo estratégica para vencer o mal, para vencer o pecado. Agora abençoe nesse estudo, que o seu Santo Espírito venha fazer-nos compreender tudo aquilo que tu queres, para que nós sejamos edificados pela tua palavra. E que assim, Senhor, nós possamos crescer espiritualmente. Abençoe nosso dia, abençoe cada vida que vai assistir através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando e livrando de todo o mal. É que nós pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo da revista, que é a lição 13, que é a cidade celestial. E temos como texto áureo, lá em Filipenses 3, versículo 20, que diz o seguinte: mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E temos como verdade prática da revista, a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumirá com a entrada pelos portões celestial. Partindo para a leitura diária, nós temos aí na segunda-feira, Lucas 23, 46. E 2 Coríntios 12, versículo 2 e 4, que diz: o paraíso como habitação de Deus, dos anjos e dos salvos. Já na terça-feira temos Apocalipse 3, versículo 12, que fala a Nova Jerusalém, a cidade que descerá do céu. Já na quarta-feira temos Colossenses 1, versículo 20, que é a reconciliação de tudo o que está na terra e no céu. Já na quinta-feira temos João 4, versículo 10, que diz: o rio da água da vida fluirá abundantemente. Já na sexta-feira temos Filipenses 3, versículo 20, que foi nosso texto áureo, que a nossa verdadeira morada está nos céus. E se sábado, 2 Coríntios 5, versículo 8, e Filipenses 1, versículo 21 a 23, que diz: a esperança sincera de todo cristão peregrino, é morar no céu. Temos a leitura bíblica em classe, que nós vamos ler Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 a 14, e depois partiremos para o 22, Apocalipse 22, versículo 1 a 5. Então, vamos dar início. No capítulo 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostra-me-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Já no versículo 10 diz: elevou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou que o grande cidade, a santa Jerusalém, que Deus descia do céu. Já no versículo 11, e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Já no versículo 12 diz: e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, e que são os nomes das 12 tribos de Israel. Já no versículo 13 diz: da banda do levante tinha 3 portas, e da banda do norte 3 portas, e na banda do sul 3 portas, e na banda do poente 3 portas. Quer dizer, um total de 12 portas, que simboliza as 12 tribos
de Israel. Bom, aí no versículo 14, e o último, do Apocalipse 21, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome das 12 apóstolos do Cordeiro. Já no Apocalipse 22, no versículo 1 diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, e procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Já no versículo 2, no meio de sua praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Já no versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servindo, Já no versículo 4, e o verbo no seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Já no versículo último, e ali não haverá mais noite e nem necessidade de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus alumina e reinarão para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Bom, nós temos aqui o plano de aula do professor, que começa com o número 1 com a introdução, que diz: a pátria celestial é o ponto de chegada de todo salvo em Cristo, que foram iluminados pela palavra de Deus e provaram de uma tão grande salvação. A nossa morada não está aqui, mas no céu. Por isso, ao longo desta lição, estudaremos a realidade bíblica do paraíso e da cidade celestial, e do eterno e perfeito estado dos salvos. Assim, nesse tempo presente, conhecemos essa realidade de maneira bem limitada. Não haverá um dia em que conheceremos plenamente. Mas haverá um dia em que conheceremos plenamente, conforme 1 Coríntios 13, versículo 12. Aí temos aí a conclusão da lição, que é para o professor, que o autor coloca. Letra A, aplicação. Claramente vem aí cultivo o sentimento de morar brevemente no céu. Procura não se acostumar com o pecado e levar a sério a necessidade de uma vida santa. Sim, a consciência da cidadania celestial traz à nossa vida um senso de urgência e serenidade na comunhão com Deus e sua igreja. Aí, passando pelo comentário, vamos para a introdução da revista. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui, somos peregrino e forasteiro, conforme 1 Pedro 2, versículo 11. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial, conforme Filipenses 3, versículo 20. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. E aqui se encontra o que nos aguarda no final de nossa jornada cristã. Devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Esta característica é a eternidade, sem fim, em que passaremos com Deus, aquele que é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra. Já no número 1, tem como título o paraíso eterno e como subtítulo o que é o paraíso. É uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. 2 Coríntios 12, versículo 2 ao 4. Quando estava na cruz, Nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Ele disse: em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. Isso está lá em Lucas 23, 43. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando por ocasião da sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar de habitação de Deus,
conforme Lucas 23, versículo 46. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Este lugar é a expressão de toda a soma das bens-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, conforme 2 Coríntios 12, versículo 4. O que é o mesmo ou lugar que aparece em Apocalipse 2, versículo 7. O que é a cidade eterna? É o número 2, é outro subtítulo. Está perguntando, o que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, conforme Apocalipse 20, e a purificação da terra por meio de fogo, conforme 2 Pedro 3, versículo 10, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus, conforme Apocalipse 3, versículo 12 e Apocalipse 21 e 22. Quanto esteve, ou melhor, é Apocalipse 3, versículo 12, depois 21 e 22. Neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos, conforme lá em João 14, versículo 2 e 3. A Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, conforme 2 Pedro 3, versículo 10, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Ela descerá diretamente do céu, conforme Apocalipse 21, de 1 a 3. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos desta cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Já no número 3, tem outra pergunta. Como subtítulo tem, quando a eternidade começará? É uma pergunta. De acordo com o estudo atento ao Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação, por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da segunda vinda. Implantará o reino milenal. Depois do milênio, estaremos em glorioso estado eterno, conforme Apocalipse 21 e 22. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Este caracteriza a eternidade, sem fim, em que passaremos com Deus, aquele que é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, e ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, e o juízo final, conforme Apocalipse 11, versículo 15. Não, Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Desculpe, errei. O eterno e o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Temos a primeira hipnose da revista, é o paraíso e a nova Jerusalém como realidade eterna do céu. Temos como auxílio bíblico teológico o significado de Jerusalém para a igreja cristã. A cidade de Jerusalém também foi importante para a igreja cristã. Jerusalém foi o berço do cristianismo. Foi ali que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Foi também em Jerusalém que Cristo ressuscitado derramou o Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E a partir dessa cidade, a mensagem de Jesus Cristo se espalhou até os confins da terra, conforme Atos 1, versículo 8, e conforme Lucas 24, versículo 47. Os autores do Novo Testamento aceitaram grande parte do significado de Jerusalém para o Antigo Testamento, mas também reconheceram seu simbolismo relacionado a uma cidade celestial. Em outras palavras, quando o Novo Testamento retrata Jerusalém como a cidade santa, não se refere apenas a um lugar na terra, mas no céu, onde Deus habita e onde Cristo governa à sua direita, isto é, o lugar de maior honra e autoridade. Dali, ele envia as suas bênçãos e dali Jesus irá retornar. Muito bem. Então, partindo agora,
fomos para o segundo item, que fala o eterno e perfeito estado. E temos como subtítulo o estado perfeito e a luz da doutrina bíblica. Então vamos lá. De Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra, conforme Apocalipse 21, nesse tempo o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra encherá de sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que o céu e a terra serão a mesma grei, conforme Colossenses 1, versículo 20. Por isso, o perfeito eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois assim a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Já no número 2 temos como subtítulo o estado perfeito da luz de Apocalipse. Está lá em 22, versículo 1 ao 5. O novo livro de Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem a maneira mais vivida do divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos do novo estado, a um rio, a árvore e a ausência de males, e a presença de Deus. E a vida eterna, descrita como rio, o apóstolo João descreveu essa eternidade como um rio de vida, da vida, e que brota no trono de Deus e do Cordeiro, conforme Apocalipse 22, versículo 1. Aqui está o presente e o aspecto simbólico do rio, como símbolo de vida, em que diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. Temos lá em João 4, versículo 10, conforme Salmo 46, versículo 4, e Ezequiel 47, versículos de 1 a 12. Já na letra B, a vida eterna é descrita como árvore, e a árvore da vida remota ao livro de Gênesis, conforme Apocalipse 22, 2, versículo 2, e conforme Gênesis 2, versículo 9, e Gênesis 3, versículo 22. Seus dons e frutos do mês e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre a enfermidade e a morte. Não haverá mais dores nem doença, pois o divino estado eterno e a morte não prevalecerá mais. A vida eterna, em males, não haverá mais maldição contra alguém, conforme Apocalipse 22, 3. E o problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. E ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano. Já na letra D, a vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, conforme 1 Coríntios 13, 12. E essa presença será a nossa luz para sempre, conforme Apocalipse 22, versículo 4. E que alegria indizível! Prestaremos culto olhando diretamente para Ele, e sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Bom, temos a hipnose número 2, que diz que a vida eterna é descrita na Bíblia como um rio, uma árvore, um lugar sem maior males e a presença eterna de Deus. Bom, temos outro auxílio bíblico teológico, que fala sobre o rio e a árvore da vida. O rio puro da água da vida, esse rio aparentemente literal, sugere o fluxo contínuo do Espírito Santo e da vida, a bênção do poder espiritual que neles nos dá, conforme lá capítulo 7, versículo 17 e capítulo 21, versículo 6. Isso lá de Apocalipse. E temos Isaías 43, versículo 3, João 7, versículo 37 a 39. E o rio é um lembrete que as pessoas então dependentes de Deus, Pai e de Cristo Jesus, para tudo na vida, assim como sempre foram. A árvore da vida, este poder, ser um substantivo coletivo, referindo-se às árvores que revestem ambos os lados do rio da vida.
Esta árvore se refere à vida eterna, dada a todos os membros do povo de Deus, conforme Gênesis 2, versículo 9 e Gênesis 3, versículo 22. As folhas que curam indicam a ausência de qualquer coisa que traga dano físico ou espiritual, conforme Ezequiel 47, versículo 12. Observe que mesmo em nossos corpos imortais, seremos dependentes do Senhor para termos força, vida e saúde. Entendeu? Então, aí mesmo, com esse corpo transformado no céu, nós vamos depender de Cristo e de Deus e do Espírito Santo. Partindo agora para o item 3, que fala como título o estado final de todos os santos. Já no número 1, temos como subtítulo o que tenta o crente salvo deve esperar. É uma pergunta. De novo, o que todo crente salvo deve esperar? Os santos de Deus, que são todos os crentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus, conforme Hebreus 11, versículo 9 a 10 e Gálatas 4, versículo 26. E já em Hebreus 11, versículo 16. Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e sua glória porque tinha consciência de algo melhor e recompensa gloriosa, conforme Hebreus 11, versículo 24 a 27. Por isso, o cristão que vive neste mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente que seu lar e sua verdadeira cidade é a celestial, de onde nosso grande e maravilhoso Deus habita, conforme Apocalipse 21, versículo 10 e Apocalipse 22, versículo 3. Número 2. O subtítulo, viveremos todos em unidade. Ao se fazer essa menção da Escritura, as 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, e dos 12 alicerces, levam o nome dos 12 apóstolos, a qual é evidente que se trata de pessoas originárias de todas a era, conforme Apocalipse 21, versículo 9 a 14. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas, formando um só corpo em Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma que está escrito em Gálatas. Abre parênteses, nisto não há judeus nem grego, fecha parênteses. Gálatas 3, versículo 28. Viveremos na Nova Jerusalém sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classe, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. E número 3, finalmente, em casa, sabemos que nossa morada final não é aqui, neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrino e estrangeiro nessa terra, conforme Hebreus 11, versículo 13. O apóstolo Paulo lembra que a nossa cidade está nos céus, conforme Filipenses 3, versículo 20. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo gentio, 2 Coríntios 5, versículo 8 e Filipenses 1, versículo 21 a 23. Essa é a nossa grande recompensa de quando fitarmos aqui na terra. A nossa jornada é a serpentina esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Temos como hipnose o estado final, finalmente poderemos dizer, entramos em casa. Agora, partindo para a conclusão da revista, que diz, o céu é o destino final de uma jornada que iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada foi até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, é necessário toda vigilância
e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Filipenses 1, versículo 6. Portanto, coloquemos em nossos olhos no autor e consumador de nossa fé, olhando para frente, pois Canaã celestial é logo ali. Aleluia, glória a Deus, né? A nossa esperança é a vida eterna, é viver com Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque nós somos apenas peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A gente nasce, vive e morre. E depois a gente vai morar no céu quando vier o arrebatamento, ou nós que estivermos mortos ressuscitaremos, pois aqueles que estiverem vivos serão levados através do arrebatamento aos céus. Então, essa é o que nós devemos almejar nessa vida, é a cidade celestial, porque sabemos que ali não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá angústia. Então, tudo será abençoado. Então, nós viveremos eternamente debaixo de uma bênção, que é a cidade celestial. Então, vamos revisar o conteúdo? Vamos lá. Hoje nós temos 5 perguntas, e a primeira pergunta é o seguinte: como podemos definir o paraíso? Resposta: é uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 ao 4. Desculpe, é o 2 ao 4. Partindo para a segunda. De onde virá a Nova Jerusalém? Bom, a resposta é simples, do céu. Já partindo para a terceira pergunta, de acordo com a lição, como o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia? Bom, resposta: o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição. Pois essa antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Já a quarta pergunta: quais os símbolos apresentados no livro de Apocalipse que descreve o divino estado perfeito de todas as coisas? Resposta: são símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Letra A, a um rio. Letra B, a árvore. Letra C, a ausência de males. E último D, a presença de Deus. Agora, partindo para a quinta e última pergunta, que diz: o que os cristãos sinceros devem cultivar no seu coração? A resposta: os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra, cultivam no seu coração o desejo de ir para casa, onde anelava o apóstolo dos gentios, conforme 2 Coríntios 5, versículo 8 e Filipenses 1, versículo 21 a 23. Então, irmãos e irmãs, acabamos de encerrar essa revista. Naturalmente, nós vamos, semana que vem, próximo domingo, nós vamos ter uma revista nova, só que essa revista não vai ser da CPAD, mas vai ser uma revista da nossa congregação, que no qual o pastor, eu acredito que ele já está com essas revistas em mãos. E aí eu vou estudar essa revista na semana, entendeu? E aí no domingo que vem nós vamos dar início a uma revista nova. Então espero contar com todos vocês que continuem assistindo, porque essa nova revista ela vai falar sobre os anjos. E é muito interessante nós aprendemos sobre esses seres celestiais. E nós precisamos ter conhecimento. E é importante que cada um venha continuar assistindo e que sejamos todos edificados pela palavra. Agora, vamos dirigir a Deus agradecendo por mais esse dia, por mais essa aula, por mais essa revista preciosa que trouxe-nos muitos estudos, que nós podemos ser edificados pela palavra e crescermos cada vez mais. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque mais uma vez encerramos essa revista de 13 lições, e o Senhor tem abençoado, tem nos guardado, tem cada dia, Senhor, o Senhor tem nos alimentado, porque temos buscado ouvir a Tua voz, temos buscado meditar na Tua palavra. E, Senhor, meu Pai, muito obrigado por todas as bênçãos, obrigado por cada vida que está assistindo, Senhor, através das redes sociais, esse estudo da Escola Bíblica, que o Senhor continue nos abençoando, fazendo-nos compreender tudo aquilo que Tu queres para a nossa edificação. Ter um domingo abençoado, um domingo de paz, de alegria, um domingo que onde vidas sejam curadas, vidas, casamentos sejam restaurados, famílias sejam restauradas, dores sejam aniquiladas, e que possamos ter saúde, paz e alegria nesse dia, e que Tu possa abençoar cada lar, Senhor, livrando-os de todo mal. Seja conosco, ter uma semana frutífera, uma semana abençoada, até nós estarmos novamente aqui estudando a Tua palavra, Senhor, e que nos abençoe e nos guarde e livre de todo mal. É que nós pedimos, já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, muito obrigado e graças a Deus, até a próxima.